Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. É com grata satisfação que estamos aqui de retorno para esse quadro do canal Lições de Amor, que versa sobre o estudo das obras de Emmanuel, e nós agora estamos analisando a obra Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel. Eu imagino que até mais ou menos metade do ano que vem a gente continuará estudando essa obra portentosa. A metodologia que nós utilizamos foi dividir cada capítulo em 2, 3 ou 4 vídeos, ou até 5, como é o caso desse capítulo que nós entraremos hoje. E aí, a cada vídeo, nós vamos desdobrando com a maior riqueza de detalhes, buscando explorar e esquadrinhar dentro das nossas naturais limitações aquilo que Emmanuel traz nessa obra, uma obra atual, embora fale de das experiências de Saulo de Tarso no começo da sua trajetória, lá no cristianismo primitivo, e que ainda hoje, mais do que nunca, nos traz o consolo, o encorajamento para as nossas lutas, porque fala sobre a redenção de uma alma criminosa. E nós, então, agora adentramos na segunda parte do livro, capítulo 1 da segunda parte, Rumo ao Deserto. E esse é o primeiro vídeo desse capítulo. Bom, aqui nós estamos exatamente no momento sucedente ao fato da grande revelação de Jesus para Saulo de Tarso às portas da estrada de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele, com a cegueira, que não consegue ver um palmo adiante do nariz, pede para dispersar a sua tropa que o acompanhou até Damasco com o objetivo de perseguir, prender, torturar e matar Ananias. Então ele pede que a partir daquele momento não há nenhum sentido, ele se converte naquele momento ao Cristo. Então a partir daquele momento não há nenhum sentido aquela expedição de perseguição aos cristãos, porque o dono da caravana, o líder da caravana, o doutor da lei, houvera se convertido ao cristianismo. As pessoas, logicamente, ficam perplexas, atônitas e algo amedrontadas, e Jacó, que é um dos seus servos, continua acompanhando até Damasco para ver o que vai dar. E a primeira pergunta que Jacó faz é, como Emmanuel inaugura esse capítulo, Senhor, para onde nós iremos? Saulo também não tinha respostas. Ele houvera visto Cristo. Cristo disse, entra na cidade, lá eu te darei as coordenadas, lhe mostrarei o quanto terá que padecer em amor ao meu nome. Então Saulo também não sabia exatamente o que queria fazer. Sabia que estava muito cansado, cego, precisando de alguém com o qual ele pudesse confabular e abrir seu coração para que ele pudesse entender o que estava acontecendo com ele. Alguém que de preferência fosse seu amigo. E então ele se lembrou de Sadoc. Sadoc é um fariseu que na época da mocidade, compatriota ali de Saulo de Tarso, foi com Saulo de Tarso na casa do caminho assistir à preleição de Estevão e compactuava dos seus interesses, das suas convicções políticas, e tinha também interesses de ascensão política, como o próprio Saulo de Tarso. E então ele pergunta para Jacó: será que você sabe onde reside Sadoc? Precisaria ter um particular com ele, conversar, me apresentar, a fim de receber algum tipo de compreensão por parte de um amigo. E Jacó diz que sim. Então ele chega próximo do casario, onde Jacó estava, e Saulo reflete um pouco e diz para Jacó: olha, não é oportuno que eu me apresente assim para ele, eu estou cansado da viagem, os nervos meio impactados ainda com a visão que tive, tenho resoluções completamente novas, e Sadoc, eu nunca me apresentei perante Sadoc desse jeito, ele vai estranhar muito, então eu peço que você mesmo vá lá, eu vou ficar aguardando aqui na porta da casa, vá lá, narre por alto o que aconteceu comigo e diga que eu preciso conversar com ele, que ele de alguma forma me assista e me deixe entrar, me dê uma acolhida, enfim, um bom amigo vai fazer isso por mim. E aí Jacó obedece,
bate na porta, pede para falar, se identifica, pede para falar com Sadoc. E Emmanuel vai narrar: vacilante e trêmulo, arrastou-se Saulo dificilmente e atingiu a entrada ali permanecendo. Imaginemos a situação, né? Psicologicamente, Saulo houvera tido um baque, né? Houvera tido um grande choque. Então ele estava realmente meio sensibilizado e emocionalmente abalado com a situação. Para ele estar trêmulo e vacilante, realmente o baque foi forte. E aí Sadoc acudiu a Jacó, Jacó narrou, Sadoc boquiaberto, estupidificado com as primeiras narrativas, arregalou os olhos, e Jacó falando das lágrimas copiosas que Saulo verteu, de o quanto que ele estava chorando após ter visto Cristo. E aí Sadoc pensou: meu Deus, eu nunca vi Saulo chorando. Para Saulo chorar, realmente, ele deve estar muito mal. E Sadoc declina de receber Saulo. Disse que a casa está cheia de amigos importantes vindos de sítio e que no sábado próximo eles teriam uma preleção importante na sinagoga e que ele não poderia albergar Saulo, principalmente naquelas condições. E aí Jacó: mas o que é que eu vou dizer a ele? Diga que eu não estou em casa. Com essa frieza e egoísmo, Sadoc lhe responde. E vão para a estalagem de Judas, na rua direita. Lá ele tem bons cômodos e pode abrigá-los. Jacó, mediante essa negativa, volta para a frente da casa e narra exatamente como o anfitrião lhe diz: olha, Saulo, eu bati lá e Sadoc não estava. E aí Saulo estranha: ué, mas eu ouvi a voz de Sadoc. Não entendi exatamente o que ele dizia, mas era ele. Será que os meus ouvidos também foram afetados pela visão? E aí, diante dessa sinceridade das palavras, Jacó fala a verdade. Saulo fica profundamente mudo, magoado, né? Diz Emmanuel que ele até enxuga uma lágrima, e isso realmente o houvera chocado. E aí ele vai dizer, Emmanuel: recordou repentinamente a visão de Jesus e refletiu que efetivamente ele, Saulo, possuía agora as experiências que o outro não pudera conhecer, chegando à conclusão de que talvez fizesse o mesmo se os papéis estivessem invertidos. Então, a compreensão. Tendo passado por essa experiência, agora ele podia compreender Sadoc. E talvez se ele não tivesse passado por essa experiência e não tivesse se convertido ao Cristo, na situação de Sadoc procederia de uma maneira análoga. E aí ele segue o rumo da estalagem de Judas, buscando compreender que Sadoc deve ter as suas justas razões. Abrigar um cego naquelas circunstâncias ia dar muito trabalho a ele. E, de certa forma, como agora ele houvera mudado de conduta, isso iria repercutir mal entre os fariseus. E é o próprio Jacó que começa a refletir sobre a sua situação. Estava ali todos batendo a porta na cara de Saulo, e ele, como o único que permaneceu ao seu lado para ajudá-lo, né, nessa época, nesse período conturbado em que ele estava cego, tateando nas sombras, ninguém o acolhia. E ele mesmo tinha medo de que permanecer junto a Saulo de Tarso pudesse pegar mal para ele. E aí Emmanuel vai dizer: a sua transformação provocaria muitos protestos no ambiente farisaico. Pressentiu nas indecisões do guia o receio de ser acusado de algum sortilégio ou bruxedo. Isso Saulo pensando com seus botões. Veja a tamanha argúcia psicológica de Saulo de Tarso, né, para poder pensar sobre todas essas coisas. E aí Emmanuel continua dizendo: aquela voz, antes agressiva e autoritária, tornara-se agora compassiva e meiga, tocando o coração do servo nas suas fibras mais sensíveis. Isso porque Jacó houvera pedido a Saulo, né: Senhor, perdoa-me, mas eu tenho filhinhos que esperam por mim e eu preciso regressar. E aí Saulo aquece perfeitamente
no amanhecer de um novo dia você poderá regressar. E aí Jacó até fica com um pouco de remorso, né, dizendo: Senhor, mas entretanto estás cego, necessitas de um auxílio para recobrar a vista, e eu fico compadecido de te deixar assim abandonado. E aí Saulo, com a sua fé inabalável, ele responde: mas eu estou convicto que muito em breve os meus olhos voltarão a ver. Jesus me mandou entrar na cidade e que aqui eu teria resposta para esses questionamentos. Eu estou certo que ele não me deixará ignorado. E nos primeiros albores da manhã, o servo Jacó realmente deixa Saulo. E a partir daquele momento, Saulo está sozinho, sem ninguém. Os seus títulos, os seus supostos amigos, o seu patrimônio, o respeito que ele gozava perante os judeus, de nada disso lhe valia naquele momento. Ele estava completamente só, abandonado por aqueles que ele considerava seus mais queridos, tateando nas sombras, meditando profunda e tristemente. E aí Emmanuel vai dizer: aqueles 3 dias de Damasco foram de rigorosa disciplina espiritual. Precisava ajustar-se à inelutável reforma do seu eu. Na angústia do espírito, sentia-se de fato desamparado de todos os amigos. Ninguém acreditaria no ascendente da conversão inesperada. Quem é que iria acreditar que Saulo de Tarso, tão ferrenho perseguidor de cristãos, agora estava visivelmente transformado e convertido à fé cristã? Todos estavam cercados de dúvidas, sem acreditar realmente nessa conversão repentina. E aí Emmanuel vai dizer que perante essas meditações ele só se lembrava no torvelinho dessas suas emoções desencontradas de Estevão e Abigail e das consoladoras emoções que essa lembrança doce lhe dava. E compreendia, após passar por aquelas cenas tristes de desamparo, os tormentos de que o próprio Cristo soube testemunhar, que sobreviera sobre o próprio Cristo. E ele refletia sobre todas as riquezas que tinha, sobre todas as glórias que o Sinédrio houvera lhe dado, a falsa segurança material. Nós que nos sentimos tão fortes e tão seguros pelas posses, pelo destaque social que nós temos, pelos amigos, e é exatamente nesses momentos mais graves da nossa marcha que nós verdadeiramente vemos quem é que está ao nosso lado e quem é que suporta a nossa desdita, quem está ao nosso lado para que nós possamos superar juntos esses momentos difíceis. E aí Emmanuel vai dizer: as convenções mundanas e os preconceitos religiosos proporcionavam-lhe uma tranquilidade aparente, mas bastou a intervenção da dor imprevista para que ajuizasse de suas necessidades imensas. E aí agora ele meditava sobre tudo isso e via como tudo era passageiro, aquela falsa segurança, os falsos amigos, as falsas posições. Quando de repente alguém bate à porta e ele, ansioso por receber uma visita amiga, pergunta: quem sois? Irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho enviou-me a esta casa para que te tornes a ver e recebas a iluminação do Espírito Santo. E aí ele, extasiado, ansioso: vosso nome? E o velhinho: Ananias. E naquele momento ele houvera entendido a lição do Mestre Jesus. De fato, vai dizer Emmanuel, esse é um dos trechos que eu mais gosto: a ovelha perseguida vinha buscar o lobo voraz. Saulo compreendeu a lição que o Cristo lhe ministrava. Ananias, aquele que houvera apresentado a Abigail os ensinamentos do Cristo, agora vinha, ele, por quem Saulo estava ali em Damasco, com o objetivo de torturá-lo e prendê-lo e matá-lo.
Era ele que vinha de restituir a visão e agora de conceder a oportunidade, sendo intermédio para que Jesus renovasse a sua própria vida. Comovidíssimo, vai dizer Emmanuel, quis lançar-lhe aos pés, de joelhos, e beijar a túnica, mas a cegueira o impossibilitava. E então Ananias, igualmente comovido, nota que Saulo estava profundamente transformado. O moço, apaixonado e caprichoso, vai dizer Emmanuel, aprendera a ser humano e humilde, banhado no pranto do arrependimento sincero, sem saber manifestar o reconhecimento daquela hora, ajoelhou-se com humildade. E então Ananias fala, através da imposição de mãos, o batiza. Irmão Saulo, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu te batizo para a nova fé em Cristo Jesus. E Saulo repete, digne-se o Senhor a perdoar os meus pecados e iluminar os meus propósitos para uma vida nova. E Ananias continua, agora, em nome do Salvador, peço a Deus para que vejas novamente. E Saulo, se é do agrado de Jesus, que isso aconteça, ofereço os meus olhos aos seus santos serviços para sempre. E aí Emmanuel vai narrar que por forças invisíveis, como que se escamas lhe caíssem dos olhos e lhe fizessem voltar a ver. E ele enxergava, olhando pela janela, a claridade de um novo dia. Grato, agradecia a Jesus pela oportunidade de voltar a ver. E os dois se abraçaram ali mesmo, como se fosse Ananias agora o seu novo pai, o seu pai espiritual. E Saulo, naquele momento, prometia dedicar a sua nova existência, sua existência com Jesus, para propagar o Evangelho do Cristo. É isso, meus amigos. Até a próxima, se Jesus permitir.